Fala galera do canal, Bruno Moura aqui, gente, e vamos para mais um quadro daquele, como é o nome do quadro dele? Desvendando o Sobrenatural, E a história de hoje vai ser um quadro que é dentro desse quadro, porque nesse quadro a gente conta histórias, fábulas, histórias verdadeiras, tudo. ou não, mas que a Mas gente são explica, 90% verdades. a gente explica, desvenda e diz se realmente aquela história aconteceu ou não, e também faz a simulação, mostra os detalhes de cada história. Mas só que dentro desse quadro também criamos esse quadro que é Reinventando Histórias. E o quadro de hoje, a história de hoje seria, além de reinventar, nessa forma que a gente conta, além de reinventar e contar uma nova história, a gente conta uma história que seria aterrorizante. Horripilante. A gente transforma uma história de conto de fadas em uma história de terror. Então hoje seria a verdadeira história Da Cinderela. Vai, David, você começa, diz aí, você que... Tu já viu a história real da Cinderela? Real não, a que contam. A que contam. A real é que vamos contar agora, né? É. A história que conta por aí é só que era aquela menina que queria... A Você princesa, escolhe uma essa das história? princesas da Disney, ela é? É. Oh, meu Deus. Ia dançar, o sapatinho Sim. fica... Enfim, vamos lá. Como é o nome dela, David, na realidade? Sarah Connor. Esse é o nome dela, de verdade. Vamos Tá lá. lá no RG. Vou contar junto com você, mas pode começar. Eu começo? Fique à vontade. Ah, legal. Sarah era uma garota de família simples. Camponesa, né? Isso mesmo. Os pais dela trabalhavam no campo e ela nasceu na cidade De Ohio, nos Isso. Estados Unidos. Isso, nos Estados Unidos. Pronto. Ela é uma pessoa simples, família simples. Ela sempre ajudava os pais na feira, no campo, essas coisas. E ela tinha um sonho. Ela é daquele tipo feudal, né? Ela trabalhava no feudo. Ela tinha um sonho de poder conhecer a realeza. De poder entrar naquele castelo que ela via assim. Porque ela vendia nas feirinhas com a mãe dela assim. E ela via de longe assim um castelo muito grande. Só que ela era aquele povo plebeu. Sim, era o povo plebeu. E outra coisa, esse era ainda um momento muito feliz da vida dela, porque ela ainda morava com a mãe. Mas aconteceu algo que mexeu com a vida dela. E uma das coisas que mexeu com a vida dela foi porque a mãe dela trabalhava na feira de lá, né? No comércio, ao redor do castelo. Só que estavam tendo muitos roubos. Os plebeus estavam roubando muito lá, os comércios, e tipo, a realeza mandou os soldados ir pra lá pra tipo colocar moral na casa. E o que os soldados fizeram? Saíram escravizando, matando, batendo todo mundo que estava no comércio. Não era só bandido, não era só... Era todo mundo ali. Era todo mundo que era pra dizer, não façam mais isso, que se um faz, todo mundo paga. E foi nisso que elas fugiram ainda, a mãe e a filha fugiram, mas só que a mãe foi morta, infelizmente, e a Cinderela, que é a Sarah, que é a Sarah, ela conseguiu fugir. E ela fugiu para uma cidade bem mais distante do castelo, porque como ela queria ficar longe dos soldados, ela foi morar com sua tia, que era a única família que restava, era a única irmã que a mãe tinha. E só que o pesadelo dela começou não só pela morte da mãe, que foi algo muito trágico, mas também porque Pelas pessoas que estavam naquela casa. a tia odiava ela. E as filhas as primas dela, no caso. Também menosprezavam ela. E ela era tipo feita de empregada e humilhada. Era. Todos os Porque dias. esse povo da família dela tinha uma condiçãozinha melhor. Aí ficavam maltratando ela, fazendo ela de... tipo, sujava o negócio, aí limpa aqui agora, não sei o que. Tipo, ela ia, toda vez era assim, toda vez. E ela começou a crescer com esse desgosto da vida, assim, ela tentava fazer as coisas e não conseguia. Mas ela nunca esqueceu do sonho que ela tinha de conseguir entrar no castelo e conhecer como ela por dentro, viver aquilo de rainha, de princesa. Então o que acontece? Chegou no aniversário dela, acho que foi 18 anos, não foi? Exatamente. E esse sonho estava muito forte na cabeça dela. Até que apareceu, eu não sei o que ela fez. Boatos dizem que talvez ela tenha feito um pacto para que surgisse, digamos, um espírito, alguma coisa que fosse dizer assim: eu realizo esse teu sonho, mas eu quero a sua alma em troca. Não foi? Não foi um negócio assim? Foi exatamente. E quando ela fez esse pacto, ela conseguiu realmente o que ela queria. Ela conseguiu dinheiro,
conseguiu se vestir bem e ser chamada pro castelo. Mas como ela foi chamada pro castelo? Tem que ter uma lógica, né? Ah, fiz o pacto no castelo do nada. Do nada chega. Não, tem uma explicação. Tava rolando uma troca de... uma sucessão de trono. Porque o rei que passado tinha perdido a vida e teria que ter uma sucessão. Só que o rei não tinha nenhum filho. Ele não tinha filho nenhum. Então quem herdaria o trono seria um irmão dele. Mas só que ficaram sabendo que ele tinha tido um filho bastardo. Um filho não, uma filha bastarda fora do casamento. Então o que fizeram? Foram atrás para procurar quem era a filha bastarda do rei. Então, quem foi a descoberta filha do rei? A Sara. E provavelmente isso não é mentira. Não foi o pacto que fez ela virar filha. Mas o pacto fez com que as pessoas descobrissem que o rei tivesse uma filha. Então ela já era meio caminho andado. Se ela soubesse também que ela era filha do rei, ela não precisava nem ter feito o pacto. Só chegar lá no castelo e dizer: gente, sou a filha do rei e vou suceder o trono. Mas não era tão fácil assim, né? Ela conseguiu e foi lá para a cerimônia de posse do trono. Só que quando ela chegou, ela não foi aceita de cara. Por quê? Ela era uma mulher e mulher naquele tempo não poderia ter um cargo de rainha. Isso. Só se fosse uma rainha regente, tipo, tem o rei e ela rainha, mas não uma rainha que faz o papel do rei. Sozinha também, né? Porque ela não tinha... Ela chegou sozinha, ninguém conhecia ela e ela era uma camponesa, ela não foi criada com... na realeza lá dentro. Ela não tinha os costumes, não tinha a educação, a etiqueta, mas ela é uma menina muito pura. E lá que começou outros vários problemas. Depois que ela assumiu por um certo período de tempo, aconteceu muitas coisas, porque o pessoal via que como era uma menina frágil, nova, que estava no trono, muitos caras queriam pegar ela para poder casar e virar o futuro rei. E muitos eram assim. Até que chegou um dia onde ela estava andando normal, como se fosse no jardim que tinha lá perto da casa dela. Ela foi sequestrada por um cara, um cavalo. E para onde ela foi? Aí é que está. Ela foi jogada como se fosse um calabouço, perto de umas cavernas, um negócio que tinha lá perto. E ela estava sendo ameaçada por ele, porque a religião que reinava lá na cidade era a religião católica, cristã. E ele sabia do pacto que ela tinha feito. Então, ele, além de abusar dela, estuprar ela e deixar ela aprisionada, aprisionar ela e dizer que você tem que me aceitar como seu futuro esposo para que eu seja rei, ele dizia isso dizendo para ela que se você não fizer isso que eu estou falando, eu vou dizer para todo mundo do pacto que você fez, você vai perder o trono e vai ser condenado à morte, porque traição à religião que era naquele tempo, era a pior traição, porque a única coisa que era acima ainda do que os reis era a palavra dos sacerdotes, que eram os padres daquele tempo. Então, para você ver como a religião lá era muito importante. E ela presa, ela não tinha ninguém que sabia onde ela estava. Ela tentava sair, não conseguia, até porque era um lugar distante, escuro, sem comida. Ela já não estava sabendo mais o que fazer. Até que chegou o ponto de ela recorrer àquela mesma coisa que ela fez. Ela invocou o espírito não, acho que uma entidade. Isso mesmo. Ela invocou talvez a mesma entidade que ajudou ela naquele tempo para ajudar ela nesse tempo agora. Mas o que acontece? A entidade falou: você naquele tempo eu ajudei, mas tipo, você teve que me dar a sua alma em troca disso. E além de ela ter dado a sua alma, ter trocado a sua alma com essa entidade, ela ia ter que sacrificar o seu filho. Mas ela se perguntou: como eu vou ter que sacrificar a vida de meu filho que eu não tenho? Só que aí é onde está. Ela estava grávida naquele exato momento porque ela foi chupada pelo cara que fez isso com ela. Só que como ela não, ela não tinha esse conhecimento ainda. E a entidade viu. A entidade falou: eu vou libertar daqui, mas eu volto para buscar o que é meu. E foi dito e feito. Os soldados acharam e tinha um detalhe: o cativeiro dela. Ela só ia poder sacrificar esse filho quando tivesse com certa idade. Porque é como se ia ter muito sangue para aquela entidade. Porque quando uma coisa ela criancinha.
Porque é como se, ainda não tá pronto o suficiente pra mim, a entidade pensando. E os soldados acharam o cativeiro dela e libertaram ela. Foi. E ela voltou para o trono, seu canto de majestade, e o cara que aprisionou ela, que sabia do segredo dela, do pacto, foi morto quando os soldados foram resgatar ela. Foi, a cabeça dele foi Então, decepada com a ela espada viveu, frontal. então ela viveu por anos bem no castelo, e grávida, né? O seu filho nasceu, e ela viveu anos e anos até que o seu filho fez 12 anos. E ela... Até que chegou um momento que ela tinha que fazer o sacrifício. Só que ela fez, ela não fez. E esse foi o erro dela. Por quê? Por que foi o erro dela? Porque não teve como ela fugir. Primeiro, que ela colocou o filho no quarto, botou vários soldados ao redor do quarto para proteger o filho. Mas só que quando ela acordou de manhã, o filho estava morto. E aí o que acontece? Ela viu tipo um espírito preto, como se fosse uma névoa preta, perseguindo ela. E ela saiu correndo e os soldados tentando proteger ela, só que por onde esse vento preto, tipo uma fumaça preta passava, ia matando os soldados. E ela conseguiu fugir ainda desse espírito e saiu do castelo e teve que viver do lado de fora como camponesa para se esconder do espírito. Ela se vestiu de pobre novamente, e a única coisa que ela tinha de valioso com ela para poder sobreviver e conseguir comer, vender e trocar para comer era um sapatinho de cristal, que era uma das coisas preciosas que ela tinha, era esse sapato de cristal, e ela vendeu para poder se alimentar. Até que um tempo ela vendeu para poder se alimentar, mas nem tudo dura para sempre. Até que, como ela já tinha vendido, já tinha pego a moeda daquele tempo, gastado tudo, até que ela ficou sem nada, né? E nisso, aos poucos, ela foi morrendo e de fome. Morrendo moribunda na Na sarjeta, ninguém dava nada pra jogada. ela. E quando ela tava morta, cheia de doença, quase morta, cheia de doença, nos seus últimos suspiros, a entidade que ela tinha chamado apareceu pra ela e disse: eu vim cobrar o que é meu. E levou assim a alma dela embora, e ela acabou morrendo na sarjeta. E como vingança, a história não acabou por aí. Como vingança, todos os filhos dos reis que sucederam a ela acabaram sendo mortos do nada. Como a Cinderela, esse foi o nome dado pelos reis, pelas pessoas do reino, pro espírito da Cinderela. Ele disse que esse espírito era o espírito que matava os primogênitos, os filhos dos reis. Porque assumiram, depois dela, alguém assumiu o reinado, que foi o primo dela, e quando esse primo dela teve um filho, ele acabou sendo morto. E sempre era assim, quando entrava algum rei e ele tinha um filho, esse filho era morto do nada. E eles colocaram... Como se ela não quisesse que alguém sucedesse depois dela. E como pra se vingar, como se meu filho foi morto, todos os outros filhos que virão vão ser também. E acredito eu que a alma dela ficou vagando por ali, naquela região. E esse é o espírito de Cinderela, o espírito da Sarah Connor. Que ninguém sabe. Gente, é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa é a real história, né, David, da Cinderela. Pouco conhecida, mas... Um conto de fada é um pouco parecido, mas eu não conto a história toda. É muito romantizada isso. Mas essa é a verdadeira história da Cinderela. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Já mete o dedo no like aí. Comenta quais vídeos vocês querem ver aqui no canal. Ative o sininho das notificações para não perder nada. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Tamo junto. E esse é só o começo.